Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Desculpe pela voz, tô doente de novo, sempre tô doente, tô cansada. Mas vamos aguentar, porque tenho que postar agora, já faz um tempinho. O vídeo de hoje eu achei muito interessante e eu nunca realmente ouvi falar desse momento da história do Brasil, vamos dizer, que é sobre quando o Brasil foi descoberto. Alguns fatos sobre isso. E aparentemente fatos que ninguém sabe. Então ainda pior. Se ninguém sabe, imagina eu. Mas acho que vai ser muito interessante. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, deixa um comentário dizendo se vocês já conheceram esses fatos ou se vocês têm alguns fatos a mais para compartilhar com a gente. Me segue no Instagram, que é sempre Yusra. E, sem esperar mais, vamos descobrir tudo isso. Antes de começar, deixa aquele like. Pronto? Mesma coisa para vocês, né? Pronto mesmo. Então vamos ao assunto. Você bem sabe que nosso Brasil não tem apenas 518 anos, mas, como em tudo que é datado na história, marcamos um ponto para começar essa contagem. Mesmo sabendo que os índios já habitavam essa frutífera terra tupiniquim, a gente leva em consideração os anos depois da invasão portuguesa, lá em 1500. Então, para celebrar 518 anos de descobrimento e ocidentalização de nossas terras, resolvemos trazer um pouco do que não se é falado sobre a chegada lusitana por aqui. Aquilo que, sendo importante ou não, passou despercebido aos olhos da história que a gente aprendeu. Conheça 5 fatos sobre o descobrimento do Brasil que você não aprendeu na escola. Olá. Eu aprendi coisa minha. E você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5, Brésilien. Oui. Éramos para ser a maior colônia francesa que já existiu no mundo. No ano de 1488, isto é, 12 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, Jean Cousin teria aportado em nosso litoral, mais detalhadamente, nos mares do Maranhão, também no nordeste do Brasil. A intenção, segundo alguns estudiosos, era fazer de nossa terra um lugar para exploração e desenvolvimento do comércio próprio, ou seja, a mesma coisa que Portugal fez. Porém, por ser uma época de grande expansão mercantil marítima, Portugal se sentiu invadido pelas explorações francesas que ameaçavam seu domínio, que era bem grande. Entretanto, o plano da França, mesmo de aportar outras vezes no litoral do Brasil, não foi para frente. E em 1500, você sabe o que aconteceu. Vocês podiam ser franceses, para não ficar para trás, Portugal lançou seus navios ao mar rumo à Índia. Um pegou uma rota meio diferente e Cabral chegou aqui com sua trupe, percebeu o potencial de exploração e o resto da história. Número 4. Nem tão sem querer assim. Essa empreitada de Portugal ao Brasil em 1500 sempre ganha tons de descompromisso, como se a descoberta tivesse sido um ato de sorte com diversas pitadas de boa vontade. Mas não é bem assim. Você deve se lembrar do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, quando Espanha e Portugal, em plena expansão pelos oceanos, acordaram dividir as novas terras que iriam conquistar e as já conquistadas. Essa divisão fez com que, com nossa terra ainda não descoberta, Portugal tivesse vantagem. Porque aquela região, sem pôr nem tirar, seria seu território. E foi assim que se sucedeu. 6 anos depois, estava a tropa portuguesa descendo em terras tupiniquins. Nesse período, Duarte Pacheco, um explorador português, ainda passou por aqui. Mesmo confuso com o caminho que tomou e onde parou, contou aos maiorais de Portugal sobre sua empreitada. Apenas 2 primaveras depois, os portugueses aportaram aqui de mala e cuia. Cabral chegou com uma tropa de mais ou menos 1.500 pessoas. Isso porque um barco se perdeu. Não queremos sugerir nada, mas ninguém é bobo. Número 3, viagem cansativa. A galera que acompanhou Cabral em sua viagem desconhecida ao Brasil
suou muito para chegar aqui. As 1.500 pessoas demoraram incríveis 44 dias de viagem, do litoral lusitano ao Tupiniquim. Hoje, esse mesmo trajeto sendo realizado de maneira sem escalas demora infimamente 9 horas. A tecnologia é realmente um avanço, não é? No dia 9 de março, os navios e as naus deixavam a praia do Restelo, na cidade de Lisboa. Eram 13 embarcações. No meio dessa gigantesca movimentação, uma delas se perdeu. Mesmo após muita procura, não foi encontrada. Quase um mês e meio depois, Cabral desceu no Monte Pascoal, primeiro lugar a ser pisado pelos novos donos da terra. Número 2, Rico. Para não perder o fio da meada, continuaremos a falar sobre Cabral. Dessa vez, vamos falar do que todo mundo quer: dinheiro. O navegador recebeu, pelo comando da viagem, o equivalente a 35 quilos de ouro puro diretamente pagos pela coroa portuguesa. Acredite, isso é realmente coisa demais. Vamos fazer um exercício simples e transformar para a nossa cotação de hoje. 1 grama do minério está valendo praticamente R$150. Fazendo as multiplicações, conversões e tudo mais, temos o incrível resultado de R$5.250.000. Cara! Isso dá um belo pé de meia. Só isso? Mas, mesmo com essa quantia em seu bolso, ele não ficou muito quieto. Se embrenhou em novas viagens e, em decorrência disso, contraiu algumas doenças. Entre elas, é bem possível que a malária. Seus últimos 10 anos de vida foram marcados por essa luta contra a enfermidade. Morreu em 1520, de causas desconhecidas. Número 1. Movidos pela dança. Assim que os portugueses ancoraram seus barcos na Bahia, os indígenas da região os vieram receber. E, por mais incrível que pareça, não foi através de flechadas, muito menos emboscadas. Sério? A recepção foi a realização de uma boa dança. Alguns estudiosos, inclusive, trazem a história de que, no meio desse fuzuê lusitano indígena, houve um componente dos portugueses que retirou uma sanfona e animou a festa até cansar. Vale lembrar que a trupe tinha muito vinho estocado em seus barcos. Toda a viagem foi regada a álcool. Aqui não poderia ser diferente. Depois mataram todos. Uma história que desde cedo aprendemos na escola, algumas coisas não são faladas. Seja por opção ou por excesso de conteúdo, não tem como encaixar tudo. Ai, gente, eu achei tão interessante. Tipo, obviamente, né, eu não realmente aprendi sobre como o Brasil foi descoberto, porque eu passei minha educação toda na França e a gente tinha outras coisas pra falar. Tipo, a gente emocionou essa parte, mas não nos detalhes desse jeito. Eu acho muito interessante alguns desses fatos. Então, começando com 5 milhões de reais, cara. Meu Deus, que enorme, né? Muito dinheiro, mas pra eles na época eu imagino que não era tanto. Especialmente pro rei e tudo isso. As danças, tipo, eu realmente sempre imaginei que teve uma luta, né? Que sempre é falado desse jeito, tipo, flechas e tudo isso, mas danças e uma festa, tipo, é muito Brasil, muito brasileiro. Mesmo se eles não eram brasileiros, né? Ainda. Mas eu achei muito interessante e bom, infelizmente não sabemos o que acontece depois, mas podia, tipo, começou bem, né? Aí o mais louco pra mim é que foi descoberto por um francês. Cara, imagina todos os brasileiros hoje falando francês. Eu realmente tinha nenhuma ideia. Aí, que loucura, né? É louco como pequenas coisas na história, né? Tipo, pequenas decisões mudam toda a trajetória de um país para todo o futuro, né? Então, se a França não tinha desistido do território aí, talvez que vocês iam falar francês no final. Bom, que bacana. Mas eu acho muito interessante esse tipo de vídeo. Especialmente eu acho para vocês que são fatos novos. Para mim é tudo novo, então
Que legal. Mas talvez para vocês também pode ajudar um pouco. Vocês sabem que nesse canal eu gosto de compartilhar conhecimento, tudo isso. Então, acho que o jeito ótimo para fazer esse tipo de coisa. Mas teve uns fatos realmente muito interessantes. E eu não sei o que é realmente ensinado na escola, tipo, sobre a descoberta do Brasil. Claro que deve ser um pouco mais... não sei se... Não vai ser modificado, mas tem umas coisas que eles não vão contar. E todos os países fazem isso, né? Só contar o lado positivo em geral. Sei lá, são coisas legais, né? Cara, os portugueses foram recebidos com danças. Que legal! Tipo, que gentil. Meu Deus, 44 dias de viagem, que horrível. A gente reclama quando demora mais tempo do que previsto. Imagina eles na época, né? Tipo, 44 dias, é enorme. Aquele coisa da separação do mundo entre Portugal e espanhóis. Eu sempre achei muito engraçado porque, tipo, literalmente os espanhóis e os portugueses eram, tipo, a gente vai dividir o mundo em dois entre a gente e ninguém liga sobre os outros. Tipo, só a gente... Que estranho, né? Pô, imagina hoje um país fazer esse tipo de coisa. Vamos dividir o mundo em dois e ninguém liga sobre as culturas, as línguas, nada. Só dois. Colonização é realmente uma coisa maluca. Na época muitos países fizeram, né? Incluído a França, obviamente. Mas, será, quando você pensa hoje, é realmente maluco, eu acho. É isso, gente, para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diga nos comentários quais outros fatos vocês podem compartilhar sobre o descobrimento do Brasil. E me diga se vocês já sabiam desses fatos, se talvez queiram adicionar um pouco mais de detalhes. Sempre é aceitado. E vai ser tudo para esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, claro, e deixar um comentário, como eu falei. Me segue no Instagram, que é Simply Yusra, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!